Olá, amiguinhos! Estamos de volta para mais um dia de aula. Então, hoje a nossa aula é de matemática, livro A Conquista da Matemática, páginas 166 a 171. Então, vamos lá? Vamos começar a nossa aula? Hoje é quinta-feira, 4 de novembro de 2021. Oi, amiguinhos! Vamos iniciar nossa aula relembrando que dúzia. Quantas unidades contém uma dúzia? Então, uma dúzia corresponde à quantidade de 12 unidades. Então, podemos dizer uma dúzia de ovos, uma dúzia de laranjas, uma dúzia de bolas, uma dúzia de bananas, dentre outros. Observem que cada figura apresentada contém 12 unidades. 12 unidades de ovos, 12 unidades de laranjas, 12 unidades de bolas, 12 unidades de bananas. Então, amiguinhos, na aula anterior, aprendemos a resolver situações da multiplicação sem reagrupamento. Hoje, aprenderemos a resolver situações da multiplicação com reagrupamento. Vamos à primeira situação. Um biólogo inspecionou algumas das palmeiras imperiais do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Ele selecionou 15 palmeiras da fileira à sua direita e 15 palmeiras da fileira à sua esquerda. Quantas palmeiras foram inspecionadas? Para resolver essa situação, podemos fazer a adição, ou seja, 15 mais 15 ou a multiplicação 2 vezes 15. Inicialmente, vamos usar o material dourado. Representamos então abaixo a quantidade de 15, ou seja, uma dezena e 5 unidades. Como serão inspecionadas 15 palmeiras em cada fileira, vamos representar 2 vezes essa quantidade em um único quadro. Então, juntamos as duas quantidades de 5 unidades. Observe que 5 mais 5 é igual a 10 unidades. Então, trocando 10 unidades por uma dezena, obtemos 30. Temos, então, 2 vezes 15 igual a 30. Usando o algoritmo da adição, lembrando que devem registrar as dezenas na coluna das dezenas e as unidades na coluna das unidades, utilizando uma linha para representar 15 unidades e outra linha para representar outras 15 unidades. Então, somando 5 unidades mais 5 unidades, obtemos a quantidade 10 unidades. 10 unidades corresponde a uma dezena mais 0 unidade. Assim, as 10 unidades devem ser trocadas por uma dezena, que será deslocada para a coluna das dezenas. Agora, soma-se uma dezena mais uma dezena mais uma dezena, que é igual a 3 dezenas. Usando o algoritmo da multiplicação. Para isso, devem representar as unidades na coluna das unidades e as dezenas na coluna das dezenas. Então, temos uma dezena e
5 unidades 2 vezes. Ao realizar o cálculo de 2 vezes 5 unidades, obtém-se 10 unidades, ou uma dezena. Assim, as 10 unidades devem ser trocadas por uma dezena, que será deslocada para a coluna das dezenas. Observem que está representado na figura com um número pequeno escrito em vermelho. Como não sobra nenhuma unidade, nesse caso, registra-se o zero na coluna das unidades. Em seguida, realiza-se a multiplicação de 2 vezes uma dezena, obtendo 2 dezenas, e somando a dezena trocada a partir das 10 unidades, totalizando 3 dezenas. O resultado obtido será registrado na terceira linha, 3 dezenas e nenhuma unidade. Portanto, foram inspecionadas 30 palmeiras. Segunda situação. Júlia confecciona lindas pulseiras. Ela comprou 6 pacotes de miçangas e em cada pacote havia 28 miçangas. Ao todo, quantas miçangas ela comprou? Para responder a essa pergunta, podemos fazer a adição de 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28, ou a multiplicação de 6 vezes 28. Vamos inicialmente usar o material dourado para representar o número 28. Então, temos 2 dezenas e 8 unidades. Juntamos 6 vezes essa mesma quantidade em um único quadro. Assim, temos 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28 mais 28, que é igual a 6 vezes 28. Então, reorganizamos essa quantidade trocando 40 unidades por 4 dezenas e, em seguida, trocando 10 dezenas por uma centena. 10 dezenas é igual a uma centena e 40 unidades igual a 4 dezenas. Assim, obtemos 168. Então, 100 mais 60 mais 8 é igual a 168. Agora, usando o algoritmo da multiplicação, temos 28 vezes 6, ou seja, 6 vezes 8 unidades, que é igual a 48 unidades. 48 unidades é igual a 4 dezenas mais 8 unidades. Então, observem que, ao multiplicar as unidades, obtém-se o resultado 48, ou seja, 4 dezenas e 8 unidades. O registro das 4 dezenas é feito em tamanho menor. Agora, 6 vezes 2 dezenas é igual a 12 dezenas. 12 dezenas mais 4 dezenas é igual a 16 dezenas. 16 dezenas é igual a uma centena mais 6 dezenas. Então, observe que a multiplicação das dezenas
resulta em 12. E soma essas 12 dezenas com as 4 dezenas reservas, totalizando 16 dezenas. 16 dezenas é igual a uma centena mais 6 dezenas. Registra as 6 dezenas na coluna das dezenas e a centena vai para o campo de reserva da unidade da centena. Notem que o número 28 possui 2 ordens. Então, o número 6 não vai mais ser multiplicado por nenhum da centena. Então, uma centena que está nessa ordem, ela vai ser somada. E como não tem nenhum número para ser somado, então vai direto para o resultado. Então, 28 vezes 6 é igual a 168. Podemos representar essa resolução de outro modo, fazendo a decomposição do número, ou seja, como 28 é igual a 20 mais 8, a multiplicação 6 vezes 28 pode também ser feita dessa forma. 6 vezes 20, que é igual a 120, 6 vezes 8, que é igual a 48. Em seguida, soma 120 mais 48, que é igual a 168. Então, ao todo, Júlia comprou 168 miçangas. Então, chegou a hora da atividade. Vamos colocar em prática o que aprendemos? Questão 1, complete os quadros abaixo e você pode usar uma calculadora para realizar os cálculos. Lembrando que para usar a calculadora, você vai usar as teclas que aparecem os números. Em seguida, a tecla que aparece o X, que representa a multiplicação. 4 vezes 53 é igual a 212. Questão 2. Efetue as multiplicações e complete as sentenças, usando o sinal igual a ou diferente de. Para realizar essa atividade, você precisa multiplicar 2 vezes 36 e multiplicar 12 vezes 6 para saber se é o mesmo resultado. Se for o mesmo resultado, então essa sentença é igual. Agora, se o resultado não for igual, então a sentença é diferente. Questão 3. Em cada ficha está escrita uma multiplicação. 3 delas apresentam o mesmo resultado. Efetue as multiplicações e escreva aquelas que têm o mesmo resultado. Então, as multiplicações que apresentam o mesmo resultado são... Questão 4. Ricardo tem uma plantação de laranjeiras. São 7 fileiras de laranjeiras e em cada fileira há 125 laranjas. Quantas laranjas há na plantação de Ricardo? Questão 5. Para ir de sua casa até a casa da avó, Vitória tem de andar 5 quarteirões, sabendo que cada quarteirão tem 102 metros. E, sem levar em conta a largura das ruas, quantos metros aproximadamente Vitória precisa andar? Questão 6. Hoje haverá um show beneficente no Teatro Brilhante. Até ontem já tinha sido vendidos 225 ingressos, cada um por R$3. Considerando as informações do texto e da ilustração, responda as questões a seguir. Letra A.
Qual foi a arrecadação obtida até ontem? Letra B. Qual seria a arrecadação máxima para esse espetáculo? Amiguinhos, nossa aula terminou. Bons estudos e até a próxima aula.